Graça e paz, meus queridos irmãos, amém? Eu e o pastor Sávio, de fato, estudamos juntos tem muito tempo. No ano de 95, nós começamos a nossa jornada aí no seminário, nos preparando para essa obra que Deus nos confiou. Eu sou filho do sertão da Bahia, da cidade, da região de Irecê. Irecê é a terra do feijão. Tem a fama que é a terra do feijão, mas não tem mais feijão. Mas é uma região muito abençoada. Talvez você não saiba, mas é na cidade de João Dourado, a cidade com menos de 30 mil habitantes, que tem o maior templo presbiteriano do Brasil. Que bênção, né? No entorno de João Dourado tem 5 igrejas presbiterianas, 5 igrejas grandes, abençoadas. Então eu sou lá daquela região, Deus me trouxe para Itabuna, e eu estou lá servindo a Deus naquela igreja amada, desde o ano de 2008. Então são 11 anos de lá para cá, próximo ano completando aí 12 anos com a graça do Senhor, se Deus permitir. Sou casado com Josi, tenho 2 filhos, e para mim é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao pastor Sávio, juntamente com os pastores dessa igreja, os presbíteros, que Deus continue abençoando esse rebanho. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. De manhã, no primeiro culto, nós trabalhamos o capítulo 4, hoje nós queremos trabalhar o capítulo 5, agora nesse momento, para a gente então concluir a nossa mensagem. A mensagem que começamos aí no primeiro culto, nós vamos trabalhar um pouquinho falando sobre a suprema grandeza do Cristo vencedor, trabalhando sobre a glória de Cristo. Então, capítulo 5 do Apocalipse, para vocês participarem, para ficar também mais dinâmico, nós vamos fazer uma leitura responsiva dessa passagem. A visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vocês. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares.
Então ouvir que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Meus queridos irmãos, o projeto de Deus é glorificar a Cristo. E o Espírito Santo, ele tem essa tarefa primordial de aplicar Cristo em nossos corações e de trabalhar para que o Cordeiro de Deus, de fato, receba o louvor, a honra, a glória que lhes são devidos. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Nós percebemos nesse livro a descrição da glória do Cordeiro de Deus, a glória de Jesus, a majestade de Jesus mostrada, o que resulta, que redunda em cânticos de louvor, de exaltação de todas as criaturas, inclusive da igreja. Essa palavra Apocalipse, a palavra que significa descortinar, ou tirar o véu, revelação. Há quem pense que o livro do Apocalipse é complicado de se entender. Na verdade, ele é cheio de figuras. Mas não é algo complicado, é a revelação de Deus para o nosso coração. João é o autor, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João. Esse é o apóstolo que morreu de velhice, o único que morreu de velhice. Então, João foi preso numa ilha chamada Patmos por causa da sua fé, por mostrar Jesus, mesmo diante dos obstáculos. E olha que ser crente na época de João era difícil. Os seus amigos, Policarpo, Inácio, ambos que eram pastores junto com eles na região, foram mortos por causa da fé. E João foi exilado nessa ilha chamada Patmos. E ele já idoso, já depois dos seus 80 anos, ele está ali trabalhando em pedras, trabalho forçado. Eram pessoas também que ficavam acorrentadas pelo pé. Então a situação de João não é uma situação boa. Quem sabe ele já tinha desanimado da própria vida. E de repente Deus insurge, intervém na história, mostrando essa revelação abençoadora que nós temos aqui diante de nós, que é o livro do Apocalipse. Jesus Cristo é aquele que está no meio da igreja. Essa é a lição das cartas às 7 igrejas da Ásia. Jesus passeia no meio da igreja, contemplando-a, exortando-a, chamando-a para viver o projeto dos céus, o projeto de Deus. Isso está tipificado aqui nessas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, para elas e também para nós que vivemos nessa dispensação, nesse novo tempo. No capítulo 4, nós temos a centralidade do trono de Deus. Há um Deus que governa, que reina, absoluto sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas que acontecem, todos os atos humanos, no céu, na terra e debaixo da terra, são controlados, são designados por esse Deus que reina, e tudo corrobora, tudo contribui de uma forma ou de outra para a glória do seu nome, para o louvor de Jesus Cristo. É assim que ele estabelece todos os acontecimentos da terra. Deus está no controle de todas as coisas. E como é bom saber que há um Deus que reina, que governa, que faz com que tudo contribua para o bem daqueles que lhe amam. Então no capítulo 5 nós temos a exaltação de Cristo, a supremacia de Cristo, a demonstração da realeza do Messias. Vejam que no capítulo 4 João vê Deus sentado no trono. O capítulo 5 mostra que há um livro
Ele começa dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado. Essa palavra escrito por dentro e por fora significa que o livro é completo, ele é total, ele não tem reparos, ele é perfeito. Significa que o plano de Deus foi determinado, ele é completo em todos os aspectos, por dentro e por fora. Mas há uma questão aqui, queridos, é que o livro está selado. E o livro selado significa, ou significaria, que esse projeto de redenção de Deus, ele estaria comprometido. Ninguém é digno, é o que João vê. Ele vê um anjo forte proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos? E aí o verso 3 diz: ora, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Então contemple essa cena, tem um Deus soberano sentado, com um livro na mão, selado, com 7 selos. Não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém que seja ao menos capaz de olhar para o livro. Então agora todo mundo está encrencado. E o verso 4, João diz que eu chorava muito. João desaba a chorar. Os planos não se concretizarão, já que não tem ninguém hábil para exercer essa função. Ele desaba a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Mas um dos anciãos, versículo 5, ele disse: João, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Essa ideia do leão de Judá vem lá de Gênesis 49, versículo 10. A raiz de Davi está demonstrada lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. E a palavra do ancião é: ele venceu. Ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui, de forma bastante profunda, João começa a contemplar essa realeza magnífica de Jesus Cristo. E aí no verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que João veja a descrição da palavra de Deus. Ele vê um cordeiro entre os 4 anciãos. Só aqui em Apocalipse a palavra cordeiro aparece 29 vezes. O próprio João havia dito lá no capítulo 1, versículo 29, lá no Evangelho, quando ele vê a Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 7, diz que ele era como um cordeiro, levado para o matadouro. Agora, a expressão como tendo sido morto, ela tem um significado interessante para nós. Significa alguém que teve o corpo esmagado, feito em pedaços, mas que agora está em condição de ficar de pé.
Então essa é a descrição aqui, um cordeiro como tendo sido morto, alguém que foi feito em pedaços. Ele tinha 7 chifres, que é uma simbologia de poder, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem 7 olhos, que significa ele vê, contempla, sabe de todas as coisas. Ele tem, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso significa o projeto completo de Deus. Os 7 Espíritos não significa que Deus tenha 7 Espíritos, mas significa a perfeição de Deus em sua totalidade. O número 7, ele aparece repetidamente aqui no livro do Apocalipse. E significa exatamente isso, algo completo, cabal, total. É o projeto de Deus que tem a sua completude integral, sem precisar de nenhum reparo de absolutamente nada. O Cordeiro de Deus, ele é o próprio Deus na descrição aqui desse versículo de número 6. Mas na sequência do texto, o Cordeiro, ele vem e pega o livro da mão direita. Versículo 7, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Pegar da mão direita do Rei do Universo significa que esse Cordeiro tem autoridade para tal. De onde é que vem essa autoridade? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Essa autoridade de Jesus vem do fato dele ser vencedor. Na abertura do primeiro selo, tem lá a descrição de que Jesus saiu vencendo e para vencer. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele tomou o livro, acontecem aí, meus irmãos, uma descrição de louvores, de cânticos, de adoração. Todos se prostram, todos se rendem, todos começam a exaltar. Então o que nós vamos ter daqui para frente é uma descrição de adoração dos anjos, da igreja, da criação. Todos começam a louvar, a glorificar o nome de Jesus Cristo. Versículo 8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que é a igreja de Deus, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, meus irmãos, os anciãos, a igreja, eles pegam harpas. Então veja aqui a presença de instrumentos, que bênção, maravilha. Tem um autor que diz que o céu se revela na terra como um berço da música. O céu se revela na terra como um berço da música. Então os anjos, eles pegam as harpas, os homens, a igreja de Deus, e agora eles vão cantar para o Senhor. E ele tem taças, incensos, que são as orações do povo de Deus, as orações dos santos. Essa figura, meus irmãos, ela nos traz à mente, ao coração, a certeza de que vale a pena orar. Vale a pena orar, vale a pena clamar ao Senhor, porque as nossas orações, elas são guardadas, são respondidas pelo Senhor, de acordo com a vontade soberana dEle. E esses seres, os anjos, a igreja, eles começam a cantar, e no verso 9, está aí o primeiro cântico. O que eles cantam? E entoavam um novo cântico, dizendo, ele vai utilizar aqui 7 palavras. Digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro e desatar-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Veja o versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Então aquele que toma o livro, aquele que vence, aquele que está exaltado, ele é digno de receber o mais perfeito louvor. Então essas 7 palavras utilizadas aqui, elas significam exatamente que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no sentido mais completo da palavra. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida, ela tem de ser pautada dentro de uma perspectiva cristocêntrica. Jesus no centro de todas as coisas, no centro do culto, Jesus no centro da nossa vida. A nossa igreja, a nossa vida não pode ser antropocêntrica. Não é a história do homem que nos interessa, é a história do Cordeiro de Deus. Quando a Bíblia fala das grandes realizações, dos milagres, do agir de Deus, a Bíblia não quer mostrar o homem. A Bíblia sempre aponta para Cristo. Em todas as suas páginas, de Gênesis a Apocalipse, ela delineia um caminho, ela aponta para um alvo, e esse alvo se chama Jesus. É por isso que a nossa vida tem de ser cristocêntrica. Não é a história do homem, é a história de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Deus faz um milagre na vida do homem, que você conta aquele testemunho abençoado, não há problema em contar o testemunho. A questão é quando nós chamamos a glória para nós, do que eu fiz, do instrumento que eu sou, quando na verdade não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o que Cristo fez. Então é a história do Calvário que liberta a nossa vida. O que acontece na nossa caminhada é somente o agir misericordioso de Deus, complacente para com cada um de nós. Então a gente tem de ir agradecendo, louvando, tributando a Deus a honra, a glória e o louvor, porque só Ele merece. Então, meu querido, a nossa vida é uma vida que está focada em Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. É por isso que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E João prossegue na sua descrição, dizendo que ele viu e ouviu que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam também dizendo. Então essa palavra no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, há quem diga que seriam os demônios debaixo da terra, mas devemos entender que isso significa o globo, de forma global, no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo se une em glorificação ao nome de Jesus. E na sequência agora ele vai utilizar 4 palavras. Olha que o número 4 também no Apocalipse é um número completo. Quando fala sobre os 4 cantos da terra, significa todo o globo, toda a terra. Então as 4 palavras utilizadas aqui também vai evocar essa ideia de louvor ao Cordeiro de Deus. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. Ou seja, toda a perfeição, a inteireza do nosso coração, todas as nossas atitudes, sejam entregues, rendidas ao Cordeiro de Deus, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Não vá ou não fique em lugares, em cultos, aonde Jesus não tenha o primeiro lugar. Jesus tem de ter a primazia. Ele tem de ser o centro. Eu louvo a Deus por ver aqui na Igreja das Graças músicas tão cristocêntricas, que apontam para Cristo. Mas fico triste ao contemplar algumas músicas
evangélicas, que sempre aponta para o eu, para a minha vitória, para a minha conquista, que não foca em Jesus. Para agradar a Deus, precisa ter Jesus no centro. E Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, fora de Jesus, nós estamos perdidos. Jesus é a razão, é o ponto central. Todo o nosso foco, toda a nossa vida, seja na escola, na empresa, na rua, na igreja, tudo que nós fazemos precisa se desdobrar nessa perspectiva do nosso coração de glorificar e exaltar a Jesus Cristo, o Senhor da nossa história, porque este é o projeto de Deus, esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que Deus enviou o outro Consolador, o Espírito da promessa. Ele vem para fazer esse trabalho de resgate de um povo de Deus, que exalta, que glorifica Jesus Cristo, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. É interessante, meus irmãos, que a psicologia moderna, ela nos chama, nos desafia a olhar para dentro de nós, como se a resposta fosse nós próprios. Ame a si próprio, valorize a si próprio. Quando na verdade o chamado da Bíblia é para você olhar para o próximo, olhar para Cristo sobre todas as coisas e para o próximo. Não é para você amar a você mesmo, é para você amar o outro. Não é para você pensar em si mesmo, é para você pensar no outro. Então a palavra de Deus, ela é bastante direta nesse sentido, porque chama-nos para a nossa mortificação, para a mortificação do nosso próprio eu, para que Cristo seja exaltado em nossa vida. Então, meus amados irmãos, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o último verso desse que nós lemos diz: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos chamados para adorar. Quando isso terminar aqui na terra, terá continuidade no céu. Nós continuaremos eternamente louvando, glorificando, exaltando ao Senhor. Tem um livro que fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele foi escrito por Augusto Cury. Esse livro, ele diz uma inverdade, de que Deus criou o homem porque estava se sentindo sozinho, carente de alguém para adorá-lo. Deus não tem carência, Ele é completo em seu ser. Se você adorar a Ele, Ele não vai crescer, não vai ser maior e nem menor. Se você não o fizer da mesma forma, o que acontece é um grande privilégio que Deus nos dá de nos aproximar dEle e em Cristo Jesus exaltar o nome que está acima de todo nome. Deus não é carente, somos nós quem precisamos de Deus. Ele não precisa de você, mas te dá o privilégio. Não é porque você é bonito, não é porque você é de família A ou de família B. Deus te dá o privilégio por causa dele próprio, por causa de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu em nosso lugar. Você sabe
mensurar a grandeza que é você ser um adorador de Deus. O Rei do Universo nos dá a graça, a permissão que nos aproximemos dele através de Cristo e lhe entoemos louvores, e esses louvores sejam aceitos pela mediação do próprio Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus diz: olha, gente, tenham intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Nós somos chamados, meus irmãos, para adorar, e que nós de fato venhamos a cumprir esse papel majestoso, vendo o tamanho do nosso privilégio. Eu quero concluir trazendo algumas verdades para a nossa vida. A primeira delas é que você não precisa temer o amanhã. O livro está nas mãos do Cordeiro. O livro significa a nossa história, a história completa. Você não precisa temer o amanhã. Jesus tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Se você tem pessoas não cristãs na sua casa, e você até ora muito pela conversão dessas pessoas, eu queria dizer a você nessa noite que tranquilize o seu coração, continue orando. Se Deus tiver um plano na vida dessa pessoa, se o nome dela estiver escrito nesse livro, essa pessoa, ela virá, ela conhecerá Jesus. Mas se não tiver, não há o que se fazer, porque o livro, ele não é mais escrito, como também não tem mais como apagar o nome de ninguém de lá. Eu tenho convicção de que o meu nome está lá. Um dia eu ouvirei Deus chamando o meu nome. Por que eu sei disso? Porque o Espírito me diz em meu coração. Então a conversão não depende de você. Tranquilize o coração. Ore a Deus. E espere o tempo de Deus. Se o nome estiver escrito lá, não vai dar errado. Nem que seja no último momento. Essa pessoa conhecerá o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque João escreve lá: nenhuma das ovelhas que me deste se perderá. E ele próprio diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Então não é o homem, não é a igreja, nós somos apenas instrumentos. É o Espírito Santo quem tem essa incumbência de chamar eficazmente as ovelhas que foram entregues a Jesus antes da fundação do mundo. E louvado seja Deus, porque nós fazemos parte da família do Senhor. Então não temas, o Cordeiro está com o livro na mão. Não temas o amanhã, não tema a morte, não tema a doença, não tema a crise. Deus está no controle de todas as coisas. A segunda questão que quero trazer aqui para a nossa memorização é sobre o privilégio que nos foi dado de colocar a nossa voz nesse coral. De pertencermos à família de Deus. Nenhuma voz, por mais frágil que ela seja, ela deixará de ser ouvida pelo Senhor. Ela passa desapercebida, porque o Espírito Santo, ele está em nosso meio, e ele leva o nosso cântico, tornando aceitável na presença do Senhor. Em Jesus,
ninguém passa desapercebido. Finalmente, meus irmãos, quem confia em Jesus não será confundido. Então, entregue a tua vida a Jesus de forma mais profunda que você puder. Confia nele. Viva para a glória dele. Glorifique-o com toda a força do seu ser. Ele é a razão da nossa vida. É o ponto central para onde a história caminha. Você nasceu para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Que privilégio grandioso pertencermos ao Cordeiro de Deus. Que privilégio pertencermos a Jesus. O diabo fica enraivecido, porque Deus pegou um tesouro e colocou dentro de um vaso de barro. E entregou a gente falha. A gente que não é nada. Ele quer destruir esse vaso, mas está escrito na palavra que o povo que pertence a Deus, o inimigo não pode tocar. É a garantia do povo de Deus. Quem está nas mãos do Cordeiro, Satanás não pode mexer. É por isso, meus irmãos, faça tudo para a glória do Senhor, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Exalte a Jesus, fale de Jesus, fale do que Jesus fez na sua vida, e adore-o, celebre-o, glorifique-o, porque esse é o projeto de Deus, é a glorificação de Jesus Cristo, o vencedor, aquele que é digno. Ele foi digno de abrir o livro e os seus 7 selos. A história se desenrolou. É por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite. É porque Jesus Cristo morreu para redimir um povo para si, para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Se você tem a Jesus na sua vida, você tem motivo para viver 24 horas por dia glorificando a Deus. Porque este é o melhor de Deus para a sua vida. É Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Então exalte-o, glorifique-o. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar os meninos do Ministério de Louvor. Hoje de manhã eu apertei eles aqui pedindo um cântico. Eu não sei se eles conhecem o cântico Deus o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Jesus, Ele é o Rei. Não, então puxa. Então vamos cantar um cântico com o grupo de louvor. E eu gostaria que você abrisse a sua boca e louvasse ao Senhor. Adore a Jesus todo o seu coração, dê o seu melhor. Vamos cantar, vamos celebrar o Cordeiro de Deus.
Aleluias. Glórias a ti, meu Deus. A esperança. Jesus está vivo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Canta, igreja. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glórias a ti, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti a honra, a glória e o louvor, Jesus Cristo. Nós nos prostramos diante da tua realeza, diante da tua supremacia, reconhecendo que o Senhor venceu e garantiu a vitória a nós outros. Por isso queremos dedicar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Queremos dedicar a nossa vida. Exaltado seja o teu nome, Jesus de Nazaré. Reconhecemos que o teu nome está acima de todo nome, que diante de ti todo joelho se prostra. O teu nome toda língua há de confessar, dizendo que o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Evoque da igreja reunida nesse lugar, Senhor, o sentimento da adoração, como também a percepção do grande privilégio que ela tem de adorar o Rei do Universo, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Trabalha, Jesus, em nossas vidas, trabalha em nossos corações. Ajuda-nos para que não olhemos para nós próprios, para que não contemplemos o nosso próprio eu, mas que possamos prosseguir com os olhos fitos em Ti, sabendo que a coroa da vida nos aguarda. Por isso, Jesus, abençoe aqui a Igreja Presbiteriana das Graças, Pastor Sávio, juntamente com os outros pastores, os presbíteros dessa igreja, a liderança. Abençoe, ó Deus, o povo do Senhor que se reúne nesse lugar. Que essa igreja cresça, prossiga exaltando o Senhor, glorificando o nome que está acima de todo nome. É nesse nome que nós oramos agradecidos nessa hora, em Cristo Jesus. Amém.